Fala galera, boa noite, boa tarde ainda, né? Quase boa noite. Eu e o Carlos aí vamos fazer hoje novamente uma pequena live aí com vocês, live que não é live, né? Um pequeno vídeo. E, e esmiuçar um pouco dessa novidade aí que a gente recebeu hoje sobre essa questão de taxa de juros e dívida que foi paga e, né? Essa bagunça toda que a gente viu aí. Hoje o Vitor não vai estar podendo participar aí com a gente, mas eu e o Carlos aí vamos esmiuçar um pouquinho sobre o assunto aí com vocês. Boa noite aí, Carlos. Como é que tá por aí, cara? Beleza, Rafa? Tudo em paz aí. Beleza. Com bastante novidades jurídicas aí para a gente trocar uma ideia. É, Tem bastante tema aí controvertido do Botafogo. É mais um administrativo, né? O clube navega em águas aí bem turbulentas, né? Esse começo de ano, tá complicado para o clube. Turbulentas e escuras, né? Exatamente. Cara, vamos começar falando dessa notícia que o Capello trouxe aí hoje. Esses 60 milhões jogados no ralo, né? Jogados literalmente no ralo, Sim. por uma. Eu não sei, cara, acho que fica muito claro, para mim, fica cada dia mais evidente o amadorismo, a forma que o Botafogo é tocado. A gente vê um clube aparentemente tocado, eu até comentei com o Carlos em off, parece que a gente tem um clube tocado por e-mail, um clube que tem um cara lá nos Estados Unidos, lá em Miami, outro cara aqui no Brasil e algum outro fazendo alguma outra suposta função jurídica, porque não é possível imaginar que o Botafogo tem um corpo jurídico, que a gente vê. É, é, vou dar a minha primeira pincelada aí. Eu vi muita gente no Twitter, Carlos, comentando que até a matéria do Capello tem um ponto da matéria que o Capello fala que quando o acordo foi fechado, a Selic era 2%. Isso é mentira. Isso é Sim. mentira. A Selic era É. 2%. A Selic era 2,75% em fevereiro de 2021. 21. Aham. Vamos relembrar que a SAF foi anunciada em dezembro de 2021 e concretizada em fevereiro, março, né? De 2022. Né? Ou seja, vamos aí jogar por baixo, cara. Vamos jogar por baixo que esse negócio tenha sido fechado nos bastidores, aquela intenção de compra, tal, em novembro. Vamos colocar um mês antes do que dezembro. Em novembro, essa taxa já beirava 9 e alguma coisa. 9. E Sim. todo mundo que acompanha o mercado financeiro, eu faço alguns investimentos, eu acredito que tu deva ter um bom conhecimento também. Todo mundo que acompanha o mercado financeiro, que acompanhava o momento político, sabia de todas as reuniões mensais do Copom, sabia que a tendência era de alta. A gente estava com uma inflação mundial pós-Covid, pós não, que a gente estava dentro da pandemia ainda, isso era Tava no sabido, final. né? Isso era sabido, todo mundo sabia. Ela estava no final, surgiu o Omicron ali, deu aquela bagunçada aí no fim. Então, assim, cara, é literalmente coisa de amador. É literalmente coisa de amador. Antes, se você parar e pensar que qualquer pessoa com o mínimo de profissionalismo, ela iria tentar fazer essa reunião de credores, essa reunião toda que foi feita, né? Essa auditoria que foi feita, que já sabiam os credores, você ia fazer esse movimento que foi feito agora, de uma reunião com os credores, acertar, você vai pegar contrato, você vai esmiuçar em que índice que está atrelado os juros, às vezes pode ser IPCA, pode ser taxa Selic, geralmente é taxa Selic, e você vai, obviamente, chegar para o seu credor e falar: então, meus amigos, 13%, 10% não vai rolar. A gente vai ter que chegar num denominador comum aqui de 4%, 3%, ou negociar meio que individualmente, é até difícil, porque são muitos credores, e você chega num denominador, faz esse novo acerto e dá para o juiz homologar, até tu que sabe muito melhor que eu disso, numa recuperação extrajudicial, que é o que está sendo comentado agora, em que tu já leva tudo pronto e o juiz só homologa. Então, e ainda me deixa assim surpreso, Carlos, o quanto o torcedor botafoguense eu até entendo que a pessoa ela quer ser otimista, ela quer ver o lado sempre positivo da coisa, mas o quanto ainda tem torcedor botafoguense que vive eu diria até um certo delírio. Delírio.
Porque a gente tem que sempre tentar alinhar a expectativa à realidade, o máximo possível. Você pode ser otimista, você pode ter algum tipo de ser um cara um pouco mais. Eu não diria que eu sou negativo, mas eu sempre olho, tento olhar a coisa com mais crítica, mas você tem que lidar com a realidade. E quando a gente vê um cara bilionário fechar um negócio com a compra de um clube, baseado numa lei nova, né, com tudo aquilo que a gente já falou, com jurisprudências que ainda não existiam sobre a lei da SAF, com todos os riscos que se corre com isso. E quando a gente vê um cara simplesmente fechar um RCE com esses contratos atrelados à Selic, não resta outra palavra, é amadorismo. Perfeito. Amadorismo. E ainda tem a coragem de fazer uma live no Fogão Net aquele dia e falar, questionar os juízes, a legislação brasileira, essa piada toda, porque não tem que questionar juiz, legislação brasileira nenhuma. Tu sabe muito bem, quando acontece esse tipo de embargo de penhora, que nem aconteceu da cota de televisão, pode existir essa falta de jurisprudência, de entendimento de alguns magistrados, porém você vai lá, recorre, você entra com o pedido de retornar essa quantia, você prova, ó, eu estou dentro do RCE, está acontecendo isso, isso, aquilo, e não tem erro. Salvo tem muitos problemas, como a gente está vendo. Então, cara, assim, o dia de hoje me deixou literalmente indignado, cara, indignado. Me deu mais uma angústia, me deu mais um sentimento de que o clube realmente está na mão de pessoas muito fracas. O fato do clube não ter um CEO dá um grande demonstrativo de por que essas coisas estão acontecendo. O Tyro Arruda, eu não conheço o cara, eu não conheço, a gente conhece pouquíssima coisa do que a gente ouve falar, mas para mim mostra ser um tremendo de um amador nessa questão, porque uma coisa é você dar contratos de publicidade, você fazer intermediações de patrocínio, e outra coisa é você cuidar de uma área jurídica, do que envolve a questão do clube com leis, com possíveis consequências, né? Então, assim, Carlos, eu, sinceramente, cara, hoje foi um grande demonstrativo de que o Botafogo precisa melhorar em muita coisa e ainda mostra pra gente o porquê, até de certa forma, apesar de toda a culpa do Luiz Castro, de todos aqueles problemas que a gente fala, do porquê esse elenco tá tão várias vezes desmotivado, a gente sente que tem alguma coisa estranha no ar, a gente não vê cobrança dos caras, fica essa coisa meio vaga. Para mim, é o reflexo perfeito disso. Assim, quando o Botafogo foi virar SAF, Rafa, que falaram do valor de aquisição, eu achei e acho, para ser bem sincero com você, é, é uma doação quase. 400 milhões para um clube de Uma futebol. doação. O Atlético Paranaense vai vender o Vitor Roque por quase metade disso. O Palmeiras vendeu o Uhum. Hendrick por quase metade disso. Então, assim, para mim já começa o erro ali, porque veja, uma coisa é você falar assim, eu estou vendendo por 400 milhões, mas ele vai adquirir junto ao clube a obrigação de pagar a dívida do clube social, correto? Perfeito. Sim. Até aí, ok. Então, aí a gente sai de um patamar de 400 milhões para 1 bilhão e 400 milhões. E aí não me parece um valor de doação. Só que isso só seria de fato a conta correta caso tivesse no contrato que o adquirente do clube, lá, o majoritário, ao passo que adquirisse o clube, deveria apresentar um plano de recuperação financeira para o clube, um plano de pagamento de dívida a curto prazo. E não só das dívidas de curto prazo, mas para que ele desasfixiasse o clube a curto prazo. Digo isso pelo seguinte: já trabalhei, fui gerente jurídico de uma empresa que, quando eu entrei, estava com quase 400 reclamatórios trabalhistas, né? E isso asfixiava totalmente a empresa. Então, eu sentei, fiz um plano de ação, peguei, mandei todos os processos para o contador, peguei os processos que estavam para estourar mais e qual que era o mais alto, me liguei um por um dos credores para negociar, né? Justamente para quê? Para evitar penhora e para não asfixiar o caixa da empresa. Né? O que o Botafogo fez? O Botafogo foi lá, vendeu o clube para o Texas, perdão, por 400 milhões, com parcelas anuais, né? A princípio, se não me engano, são 3 ou 4. Só que assim, se você bota na ponta do lápis para começo de conversa, essas parcelas que o Textor paga, anuais para o Botafogo, elas não pagam sequer, provavelmente, a dívida de curto prazo de cada um daqueles anos. Né? Então, assim, o problema já está na base. Quando o Botafogo foi vendido,
não foi vendido de maneira correta. Se você pegar, por exemplo, o Bahia, o plano do Grupo City entrou no clube, saneia, ou seja, paga tudo, chama todos os credores e paga. E vamos lá. Começa E a galera zerado. vai falar, exato. E aí tem a galera que não entende muito dessa tratativa jurídica que fala, não, mas aí, por que eles vão aceitar, por exemplo, o cara que tem 10, por que ele vai receber 5? Então, eu vou explicar. Porque, veja, como que funciona uma recuperação judicial, né? Se você pede uma recuperação judicial, seus credores são chamados para reunião e daí você fala, ó, pessoal, eu estou falido, tá? Então, a minha dívida que é de 100, eu tenho aqui, ó, 30 para pagar. Então, vocês têm duas opções. Ou vocês recebem o 30 parceladaço, aqui, cada um, né, pá, ou eu vou falir e ninguém recebe. E aí, galera, opa, então é melhor receber menos, mas receber. O que o Botafogo deveria ter feito quando foi adquirido pelo Textor? Ele deveria ter contratado uma equipe jurídica e econômica junta, contador e advogados, juntado toda a dívida do clube e falado assim, vamos lá, o que são as prioridades de pagamento, o que vai estourar primeiro, quanto que a gente deve a cada 6 meses, e você fazer acordos progressivos em relação a isso. O que o Botafogo fez? O Botafogo fez um acordo geral de vou pagar 20% da receita minha que entra para a RCE. Tá, mas sob qual taxa de juro? Foi feita alguma conta em algum momento de quantos anos o Botafogo levaria para pagar essa dívida? Foi feita alguma conta por alguém que falou, não, isso aqui é inviável, porque se você pegar o que a gente paga de Selic no ano, vai matar o valor que a gente vai ter para pagar. Se você pegar a projeção de caixa do Botafogo lá, estou dando um exemplo aqui, 300 milhões, isso quer dizer que 60 milhões vai para a RCE. É a conta mais ou menos que está acontecendo. Tá, então foi 60 milhões para a RCE. E aí? Então, nossa dívida que era 1 bilhão virou 940 milhões? Não, porque essa dívida foi corrigida pela Selic e matou o nosso dinheiro. Só que, assim, isso não é culpa do judiciário. Né? Isso não é culpa da taxa Selic. Isso é culpa do Exatamente. irresponsável que foi lá e não prestou atenção mínima naquele acordo. O que acontece que me passa muita impressão, Rafa, é o seguinte: o Botafogo foi tocado como se estivesse nos Estados Unidos. Né? O Isso. Botafogo foi tocado como se a gente tivesse aqui com o judiciário norte-americano, com as leis norte-americanas e com o know-how de mercado norte-americano. O Tairo é publicitário. Com todo respeito aos publicitários, que eu acho uma das profissões mais legais, mas Sim. o publicitário não estudou e não está pronto para tocar um clube de futebol, falido, principalmente. Né? Não está pronto, não tem como. A não ser que ele tivesse uns 3 MBAs em gestão empresarial, em esse tipo de situação que eleva o currículo da pessoa, e mesmo assim, como ele não tem experiência aqui no Brasil no ramo, ele ia apanhar. Então, assim, essa questão do caixa do Botafogo, na verdade, assim, ó, é inacreditável. Para mim, de verdade, é para pegar todo o departamento jurídico, administrativo que se envolveu nisso e demitir todo mundo. Todo mundo. Porque o Botafogo torrou 60 milhões. Não é que a gente pagou de dívida, não. 60 milhões foram para a lata do lixo. O que pagou de dívida foi 3. E tu para e pensa, e vamos pensar a diferença que faria na temporada do time E 60 é onde eu milhões ia de chegar. reais. Quer falar, se você pega 60 milhões no elenco hoje, nossa, você traz 2 pontas aí de 30 milhões cada um. 30 milhões, meu amigo, você pega um ponta Você top sana todas de as cada lado. carências do time, as básicas. Ele teria comprado à vista lá o Ojeda, por exemplo, e pegado um outro ponto esquerda brabo para fechar um da direita, um da esquerda com o Tiquinho. Daí fechava o meio-campo ali com o Fernandes e Eduardo. Imagina o ataque que a gente poderia ter. É, E assim, dito isso tudo, que a gente está falando do ponto de vista administrativo, que está péssimo o clube, entra para mim a situação que assim, o CEO não existe, na verdade o Tyron não é CEO, o dono do clube é uma pessoa omissa em relação ao Botafogo, principalmente de novembro para cá. Claramente o Texton não se envolve mais com o Botafogo como deveria. Só que assim, o que aconteceu agora é que ele está pagando o preço com o dinheiro dele, da irresponsabilidade dele. Né? Ou